E aí, bora falar de uma ideia que parece saída da ficção científica? Imagina só, um banco de dados feito para a próxima geração de inteligência artificial. Um banco que não só guarda dados, mas que consegue crescer, se reorganizar e, quem sabe, até sonhar. O nome NITDB não é à toa, claro. A filosofia do Nietzsche é toda sobre superação, sobre transformação. E é exatamente essa a ideia aqui, mas aplicada à informação. É um banco de dados que se reescreve para entender o mundo de um jeito mais profundo. Essa filosofia é o alicerce de toda a tecnologia. Essa é a grande pergunta que guia tudo isso aqui. O objetivo não é só guardar informação, é criar uma memória viva, uma memória que entende o contexto, a hierarquia e que evolui a cada coisa nova que aprende. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que precisamos de algo tão diferente, primeiro a gente precisa sacar uma limitação bem séria que existe nos sistemas de memória de IA de hoje em dia. Pensa assim, ó. Num banco de dados de vetores normal, a relação entre as coisas é só uma distância. Só que a geometria dele não entende que dor de cabeça é um tipo de dor. Para ele, a distância entre dor de cabeça e dor pode ser a mesma que entre dor de cabeça e carro. Essa noção de hierarquia precisa ser forçada, ensinada com muito custo, em vez de ser algo natural do sistema. E olha só que interessante o contraste aqui. De um lado, o espaço plano, que é o padrão hoje. Do outro, o espaço hiperbólico, que é curvo. Repara como a estrutura dele já parece uma árvore de conhecimento. A sacada genial é que a relação não é algo que você precisa ensinar, ela já está na própria geometria do espaço. Isso mostra, na lata, o buraco que existia no mercado. Dá uma olhada na tabela. O NITDB não é só um upgrade, sabe? Ele traz coisas que simplesmente não existiam juntas em um sistema só, como essa geometria curva nativa, crescimento autônomo e até reconsolidação de memória. É, de fato, uma categoria de tecnologia completamente nova. E aqui está o pulo do gato. A solução para o problema da hierarquia não era criar um algoritmo mais esperto, era mudar o terreno onde os dados vivem. Era preciso uma nova geometria para a inteligência. O jeito mais fácil de visualizar isso é com o tal do disco de Poincaré. Imagina um disco, beleza? Bem no centro, a gente tem o começo de tudo. Só que o mais legal é que quanto mais você vai chegando perto da borda, mais o espaço estica. Cabe uma quantidade absurda, exponencial de informação lá perto da borda. Então, vamos montar essa imagem na cabeça. Bem no miolo do disco, a gente coloca as ideias mais gerais, mais abstratas. Doença, por exemplo, é um conceito bem amplo que engloba um monte de outras coisas. Ele fica ali, no centro. Aí, conforme a gente se afasta do centro, os conceitos vão ficando mais específicos. Diabetes tipo 2 é um tipo de doença, certo? Então, naturalmente, ele vai estar mais longe do centro do que o conceito geral de doença. Faz todo sentido. E é aqui que a mágica acontece. Uma informação super específica, tipo a memória do sintoma de um paciente. É muito detalhada, então ela vive lá pertinho da borda do disco. E, de repente, aquele conceito super complexo de hierarquia vira uma coisa, poxa, super simples e elegante. É só a distância para o centro. Com essa nova geometria como base, o banco de dados ganha superpoderes basicamente. Vamos dar uma olhada em duas das características mais alucinantes dele: como ele cresce e como ele sonha. Primeiro, o crescimento. O NITDB usa uma parada chamada L-System, que é inspirada na biologia. Pensa que é tipo o DNA do banco de dados. Ele tem um conjunto de regras e, com base nelas, ele mesmo decide quando criar nós mais detalhados e quando podar galhos que se tornaram simples ou inúteis demais. Ele cresce sozinho, como uma planta, de forma orgânica e inteligente. E agora, a parte que parece ficção científica, o ciclo de sono. Isso é fascinante. Quando o sistema está mais tranquilo, em períodos de baixa atividade, ele começa a reorganizar a própria memória. Ele dá uma bagunçadinha controlada nos dados, quase como num sonho, para testar novas conexões. Aí, um otimizador matemático entra em ação e tenta achar uma estrutura melhor. Se a nova organização for mais forte e coerente, ótimo, ela é salva. Se não, ele simplesmente desfaz o sonho e volta ao que era antes. Nada se perde. Beleza, então vamos recapitular. São 4 inovações principais que juntas criam essa coisa totalmente nova. E o mais doido é que qualquer uma delas, sozinha, já seria uma revolução. Primeira, a busca é a nativa. Isso quer dizer que o sistema não está fingindo que entende hierarquia. Ele vive nela. Ele navega por essa geometria curva de forma natural.
Na prática, isso torna a busca por conceitos relacionados, do mais geral para o mais específico, algo incrivelmente rápido e certeiro. Segunda, a geometria é o alicerce. A hierarquia não é uma pintura que se passa por cima depois, é o próprio tijolo, a fundação de tudo. Isso garante que as relações entre as ideias sejam sempre consistentes, porque fazem parte da estrutura central do banco de dados. Terceira, ele cresce sozinho. O motor L-System deixa o banco de dados se organizar por conta própria. Ele usa umas métricas matemáticas como a dimensão fractal para medir a complexidade de uma área e decidir se precisa de mais detalhes ou se já pode simplificar. Ele não fica esperando ordem, sabe? Ele evolui. E a quarta, a consolidação da memória. Esse papo de ciclo de sono não é só uma metáfora bonitinha, não. É um algoritmo de otimização matemático de verdade, super robusto, com travas de segurança para garantir que a memória só melhore sem nunca perder sua essência. É um aprimoramento com garantia. Tá, mas e aí? Por que isso tudo importa tanto? É simples. Para as IAs do futuro, aquelas que vão ter memória de longo prazo, que vão raciocinar de verdade, a geometria, o lugar onde essa memória vive, muda completamente o jogo. Pega o caso da EvaMind, uma IA para a área da saúde. Ela precisa entender que diabetes tipo 2 com complicação renal é um caso super específico de doença. Ela precisa que seu conhecimento cresça conforme aprende sobre novos casos e precisa organizar o que aprendeu para se tornar mais eficiente. O NitDB foi feito sob medida para resolver exatamente esses problemas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é bem grande, na verdade. Quando as IAs tiverem memórias que não são só um monte de dados jogados, mas que têm profundidade, que crescem sozinhas e que até sonham para se otimizar, do que elas serão capazes? A gente está só começando a arranhar a superfície dessa resposta. Valeu por acompanhar essa análise.